Este é o programa Cidade de Leitores. Tereza Monteiro, autora da biografia de Clarice Lispector, Eu Sou uma Pergunta, é a nossa convidada de hoje. Tereza, que parte do livro você gosta mais? Que passagem da vida de Clarice lhe deu, assim, maior satisfação em levantar, em pesquisar e escrever nesse livro? A Ucrânia, na época, porque eu pouco conhecia desse passado. E, nesse sentido, foi muito instigante. Mas o período do Rio de Janeiro, final, né, que eu chamo de Leme, foi fantástico porque, assim, era descobrir a vida dela dentro da cidade e com as pessoas, né, com os escritores com os quais ela conviveu. Então, também era assim, pensar a vida literária, entendeu? Como eram esses relacionamentos, como ela se relacionava com, sei lá, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, entende? Ou com artistas plásticos, a própria Maria Bonomi, né? A história dela com a Maria é muito interessante. Então, essa parte do Leme foi, nossa, foi fascinante. Na Paixão Segundo GH, ela fala muito do Leme, ela está no Leme, não é? É. Ela não fala que está no Leme, é. mas a gente reconhece aquele o apartamento, ali, né? O apartamento onde ela morava, e ela Sim. desce para comprar Coca-Cola e Sim, cigarro, sim, e aí sim. escreve. A gente sente, não sei se é porque eu sou do Leme também, então eu sinto muito aquele ambiente, não é? Agora, você tem um romance preferido, romance de Clarice? Água Viva. Porque o Água Viva eu acho ele desconcertante. Ele é completamente fragmentado e ela o tempo todo ela pede para o leitor acompanhá-la, entende? Assim, é uma parceria, eu acho assim, acho Água Viva surpreendente. Assim. Você falou uma coisa, que com exceção de Hora da Estrela, os romances da Clarice não são assim, não tem acontecimentos, ela não narra acontecimentos. É mais ela pensa, especula, não é? Analisa sensações. Isso era uma tendência da época também? Tinha isso? Não diria que é uma coisa bem única da Clarice, inovação. Dela, né? Dela mesmo. Ela, conforme eu te disse, assim que ela lançou O Perto do Coração Selvagem, ela inaugurou mesmo uma nova forma. Inclusive, quando estudam Clarice fora do Brasil, os autores dizem que Clarice já fazia o novo romance, que depois o boom da literatura latino-americana, né? Clarice Lispector já fazia isso. E no movimento inverso, quais foram as influências de Clarice literárias? Ela sempre se esquivava, né, quando falava de influências. Assim, eu misturei tudo. Ela dizia, misturei tudo. Livro para mocinhos, com Dostoiévski, com Hermann Hesse, com Catherine Mansfield, mas me parece, até onde eu pude apurar, eu acho que ela tem muito de Catherine Mansfield. Catherine Mansfield foi uma proeminente escritora neozelandesa de histórias curtas. Nascida em 1888, mudou-se para Londres em 1902. Frequentou o Queen's College e, em 1906, após concluir sua educação, voltou para a Nova Zelândia. Retornou a Londres 2 anos mais tarde e logo se entregou à vida boêmia, comum a muitos artistas e escritores da época. Foi somente depois desse retorno que Catherine começou a escrever. Sua primeira coleção de contos, Numa Pensão Alemã, é de 1911. Com saúde debilitada, contraiu tuberculose em 1917. Foi enquanto combatia a doença em Spas, pela Europa, que Mansfield começou a escrever os trabalhos pelos quais seria reconhecida. Miss Brill, história título da coletânea Bliss, estabeleceu Mansfield como escritora modernista. Em seguida, veio a coletânea igualmente louvada, The Garden Party, publicada em 1922. Em seus últimos anos de vida, Catherine Mansfield provou ser uma escritora prolífica, e uma boa parte de sua prosa e poesia não foi publicada até depois de sua morte, na França, em janeiro de 1923. Você falou de escrever para mocinhas, eu me lembro. Clarice foi romancista, exímia contista, cronista, articulista e escreveu também suplementos femininos de jornais. Sim.
Páginas femininas, Nessas crônicas, assim, nessa coluna feminina, era possível perceber a marca de Clarice Lispector? Em alguns momentos, sim. Tanto que ela aproveitou textos que ela publicou na coluna, na página feminina, e depois em obras, temas que ela desenvolveu. O que é interessante nessas páginas femininas é que ela dava literalmente toques nas mulheres. Toques excelentes. O que é ser uma mulher moderna? Né? Tem até uma coluna, um trecho que me marcou muito, que ela diz assim, arranjar marido. Ela coloca assim, reticências. Ela começa a falar. Se você é uma mulher moderna, então ela começa a questionar o papel da mulher na sociedade, a relação dela com os homens. E isso numa página que, a princípio... de futilidade. Né? Digamos assim. E da literatura infantil, hein? A literatura infantil também foi uma coisa que ela gostou muito de fazer, né? Que é pouco comentado nesse lado, que foi o filho, né? Foi o Paulo que pediu, eles moravam em Washington, que ela escrevesse uma história para ele. E ela tomou gosto, porque inclusive ela dizia que ela nem achava que aquilo era literatura, mas um editor perguntou, você não tem nada escrito para crianças? E ela mostrou, tem esse livro aqui. Foi assim que ela começou a publicar para crianças. E ela tinha, né, o que ela escrevia também tinha esse muito olhar da criança, né? A Mulher que Matou os Peixes eu acho formidável. Eu quero, assim, dar para minha neta como primeiro livro que ela vai ler. Eu, assim, já estou esperando o momento de fazer isso, porque eu acho aquele de uma delicadeza, de uma... Ela fala da relação com animais de uma forma tão única. E ela não trata a criança como um ser, né, menor, inferior. Não é tati-tati. Assim, no mesmo patamar, né? Isso que também que é incrível nela. Pois é, a Clarice construiu uma obra tão vasta, não é? Rica, apaixonante, escreveu assim tantas modalidades. Você acha, e isso já rendeu tanto até hoje, não é? Sim. Curta-metragem, longa-metragem, peça de teatro, continua inspirando esses atores, exposições, o que mais? É assim, artes plásticas, tudo, Clarice inspira. Você acha que essa obra ainda tem fôlego para inspirar por muito tempo? Sim. Tem alguma coisa que é eterna aí? Sim, eu acho que é eterno por isso, porque ela vai no ponto que nós tememos e que nós precisamos. Eu acho que é isso que ela diz, olha aqui, existe esse ponto aqui que você tem que tocar na vida, né? na construção de você como ser humano. Então, isso todos nós precisamos disso. Ousar sempre. Sim. Não ter medo, né? Ela falava muito disso. Você não pode ter medo para escrever. Tereza Monteiro, muito obrigada pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo livro, que é sempre eterno também, essa biografia de Clarice Lispector. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.